Versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Versículo 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. A palavra para nós aqui é a palavra aliança. Esse é o conceito do capítulo 9. Deus está reestabelecendo algumas coisas que já tinha feito lá atrás, e agora ele está estabelecendo algumas questões novas. E então a palavra importante deste texto para nós é a palavra aliança. Aliás, esta é uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia. Se você quiser estudar a Bíblia através de algumas linhas mestres, você pode fazer isso seguindo a linha redentiva, ou seja, você pega de Gênesis a Apocalipse, pegando tudo que fala sobre o Redentor, sobre o Messias. Tem um teólogo bastante conhecido aqui no Brasil, chamado, não é brasileiro, né? Van Groening, e ele escreveu um compêndio usando isso. Ele fala sobre a revelação messiânica. Então ele pega de Gênesis a Apocalipse tudo que é dito sobre o Messias. O próprio Van Groening faz o mesmo com a doutrina da aliança. Ele faz o mesmo também com o conceito da cosmovisão, criação, queda, redenção. E então ele escreveu também um conjunto que é da criação à consumação. E o conceito dele é esse conceito de Deus criando, destruindo, recriando. Tá? E a palavra aliança é uma dessas palavras importantes que você consegue cruzar a Bíblia inteira com ela. Outra palavra é a palavra reino. Se você for trabalhar o conceito de reino de Deus, você também pode começar de Gênesis e ir até Apocalipse. Mas a palavra aqui para nós, e é o conceito aqui dos versículos 8 a 11, e depois também ele vai ser estendido até o final do capítulo, é o conceito de aliança. A palavra hebraica que é usada aí é a palavra berit. Essa palavra tem outras traduções. Ela é traduzida em alguns lugares como comer. Ela é traduzida em outros lugares como ligar, como fazer a ligação entre uma coisa e outra. A maneira como ela aparece aí no hebraico, ela está conjugada e ela aparece como baru, é a mesma palavra berit. E o uso, na maior parte das vezes que essa palavra aparece em todo o Antigo Testamento, quando aparece o baru ou varru, como alguns gostam de pronunciar, o conceito é ligar ou acorrentar. É a ideia de uma ligação inquebrável. É a ideia de um acorrentamento. É algo que não pode ser cortado, não pode ser quebrado, alguma coisa que foi ligada definitivamente. A ideia é que fazer aliança com alguém era algo que estava selado definitivamente. Era selar algo, era jungir duas coisas de tal maneira que elas não podiam ser separadas nunca mais. Então é daí que vem o conceito de aliança, que nós usamos para muita coisa até hoje. A ideia jurídica disso é a ideia de um contrato com termos, um contrato entre duas partes. Até porque, quando você pensa em aliança, você obviamente precisa de duas partes. Neste caso aqui, ou no mínimo duas partes, né? Neste caso aqui, a aliança entre Deus e o homem, e a raça humana, né? Uma aliança sempre será entre partes. No caso, a raça humana aqui eram 8 pessoas, quando esta aliança foi feita. Então a aliança foi feita entre Deus, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Isso é uma aliança que Deus faz. As alianças de Deus, elas são alianças perpétuas. Se você olhar aí o versículo 9, diz: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. A ideia é que há um conceito aí nesta palavra de Deus, um conceito de perpetuidade. Deus está se comprometendo na aliança que Ele está fazendo, que Ele não vai mais destruir essa terra da maneira como Ele fez no dilúvio. Não está dito que Ele não vai mais disciplinar esta terra, não está sendo dito que Ele não vai mais punir o pecado. O que está sendo dito é que o que Ele fez, ou como Ele fez lá no dilúvio, Ele jamais voltará a
fazer. Deus promete que nunca haverá outro dilúvio para destruir toda a carne da terra. Esta é uma mensagem de conforto para Noé, porque imaginem, eu citei isso na semana passada, imaginem vocês, Noé, depois de ter passado 1 ano flutuando sobre as águas daquele grande dilúvio que aconteceu, de certa maneira isso deve ter sido muito traumático. A Bíblia diz que até esse momento, o que regava a terra era uma névoa muito forte, que vinha e que umedecia a terra, até essa época. Chuva mesmo, o primeiro relato de chuva, tempestade, aparece aqui, no capítulo 7 e capítulo 8 de Gênesis. Então imaginem da agora para frente, Noé vivendo no mundo, cada vez que aparecesse uma nuvem negra lá no horizonte, e que começasse a trovejar, e que começasse a cair raios, relâmpagos, imagine como ficaria o coração de Noé e da sua família. Vai começar tudo de novo. E então Deus traz alguma coisa para ser um conforto para Noé, para que ele soubesse que ainda que viessem chuvas por muitos dias, Deus não tinha intenção de fazer aquilo de novo. Tá? Então Deus faz uma aliança exatamente para conforto e para segurança daqueles que estão envolvidos nessa aliança com Ele. E isso é tão interessante porque até hoje tem algumas coisas que a gente sabe por causa da Bíblia e que servem para trazer segurança também. Quando começa uma chuva, nem que ela demore 1 dia, 2, 3, 4, como em dezembro deu chuva aí de 5 dias seguidos de chuva, tem algo que conforta o coração da gente. Eu sei que isso vai parar. Isso vai parar, não vai continuar. Em algum momento vai parar, porque Deus disse que Ele não vai fazer mais isso. Então eu sei que eu não estou dentro de uma situação de penalização. E Deus obviamente vai usar chuvas e tudo mais, Ele pode usar todas essas coisas para, em certa medida, disciplinar o homem, por causa de alguma coisa que o homem tenha feito. Mas nunca destruir toda a carne através disso. Porque Ele fez esta aliança. E a aliança tem esse sentido também de preservação. Deus não faz aliança se o desejo do coração dele não for preservar. Porque a ideia de estar numa aliança é a ideia de você estar num relacionamento saudável, de lealdade, de fidelidade com alguém, em um relacionamento onde a ideia de preservação, ela é uma ideia presente dentro de uma aliança. Ninguém faz aliança para autodestruição. Eu vou fazer uma aliança aqui com o Sr. Francisco, e olha, Sr. Francisco, cuidado comigo que eu vou arrebentar com o senhor. Não é assim que a gente não faz aliança para isso. Muito pelo contrário. Né? A gente faz aliança exatamente para o bem mútuo, para a preservação mútua. Infelizmente, algumas pessoas fazem aí, tem péssimas experiências com sociedade. Né? Mas não é porque a ideia de sociedade é uma ideia ruim. Um dia eu quero falar sobre isso, sobre sociedade aqui com vocês. A ideia de sociedade não é uma ideia ruim. O problema é que quando há maldade nas pessoas envolvidas dentro da sociedade, você corre o risco, sim, de ter problema. Eu tenho conhecidos, inclusive um é parente meu, que tem sociedade com uma pessoa que inclusive nem é crente, muito diferente dele, mas eles são sócios há, acho que, se eu não me engano, há uns 18, vai completar 20 anos. E os dois juntos fizeram a vida nessa sociedade. E existe um nível de lealdade tão grande entre eles, que eles já chegaram ao ponto em que um conhece quais são as fragilidades do outro. Então como é que fala? Um blinda o outro. Então, ó, nisso que a pessoa tem dificuldade, ele não se envolve naquilo outro. E a tendência com o tempo é isso. Quanto mais tempo a gente vai convivendo, a gente vai descobrindo onde estão os pontos fracos, e aí você começa a blindar o ponto fraco. É o casamento não é assim? O casamento saudável é assim. Com o tempo, tanto o marido quanto a esposa vão percebendo onde está a fragilidade do outro, e você começa a blindar. Você vai blindando para que nada que venha de fora atinja a pessoa com quem você tem aliança naquilo que você sabe que ela não vai resistir. Tá? Essa é a ideia de aliança, e esse conceito é um conceito que vem da própria palavra de Deus. Quando Deus vai conceder, a partir daqui agora,
Deus vai conceder leis, preceitos aos homens. Qual é a intenção dessas leis e desses preceitos? Exatamente resguardar o homem naquilo que é fragilidade na vida dele. É para isso que Deus dá leis. Deus não dá leis para dizer assim, ó, eu vou fazer um negócio com vocês só para complicar a vida de vocês. Ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não, a intenção é exatamente o contrário disso. É melhorar a nossa vida. Por isso que Ele dá a lei. Por que a gente dá ordens e limites para os nossos filhos? Não é para piorar a vida dele. Quando a gente é criança, a gente imagina isso. Nossa, meu pai não gosta de mim. Porque ele não deixa eu fazer nada. Tudo que eu quero fazer, ele fala que não pode isso, não pode aquilo, não pode. Eu já ouvi isso. Já ouvi isso do meu. Ah, você não gosta de mim. Por que você não me deixa fazer isso? Eu falei, não, é o contrário. Você não está fazendo a leitura correta. É exatamente por gostar de você que eu não deixo você ir a ultrapassar certos limites. Porque isso vai fazer mal para a sua vida. E como você é meu filho, eu tenho que preservar você. Em outros momentos eu tenho que expor você a algumas coisas. Mas não é porque eu não gosto de você, é que você precisa de anticorpos. Então eu tenho que deixar você ter contato com algumas coisas, para você sentir que a vida não é o que você está imaginando que ela é. Então, dentro de uma relação harmoniosa, de uma relação de aliança, uma relação de amor, existe esse cuidado para blindar, para zelar, para estabelecer limites, e é tudo isso. E isso tudo começa aqui, para nós. Aliás, isso tudo já começou lá no Éden, quando Deus disse que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora continua aqui, se lá era uma lei, agora Deus vai estabelecer muitas outras leis, muitos outros preceitos. Quanto pior o indivíduo, mais limites e mais preceitos você vai precisar. Não tem jeito. Ok? E a partir aí então do versículo 12 até o versículo 17, nós temos esta aliança mais bem explicada, mais bem desenvolvida, e nós vamos ver algumas questões importantes. A primeira delas é que Deus estabelece um sinal, um símbolo. Toda aliança precisa disso, toda aliança precisa. Quando nós fechamos uma aliança aqui, comercial, alguma coisa, tem um contrato. O contrato é um sinal da aliança. Quando nós assinamos aquilo ali, é um sinal de aliança. Quando um casal se dá em casamento, eles não só fazem o contrato, mas eles usam também uma joia, que é um símbolo da aliança. Para que serve essa joia? O conceito bíblico dessa joia é que todas as vezes que eu olho para ela, eu lembre da minha aliança. É para isso. Não só eu, não só eu, mas os outros, quando olharem para mim, as sirigaitas da vida e os Dom Juans da vida, olharem para minha esposa, elas vejam essa joia e elas também lembrem que existe uma aliança. Ou pelo menos, se não lembram, mas pelo menos ficam sabendo naquele momento. Tem aliança. Está envolvido numa aliança. A ideia do sinal é sempre isso, fazer lembrar. Ah, mas eu não esqueci. Não, o que está sendo colocado em jogo não é se você lembra ou se você esquece. O que está sendo colocado em jogo é que eu devo ter um sinal que torne visível a minha aliança o tempo todo. Alguém me perguntou semana passada exatamente sobre isso, está lendo a Bíblia desde o começo, e chegou nesse versículo aí, e falou, mas pastor, por que Deus não é onisciente? Eu falei, quando alguém chega para mim falando assim, pastor, Deus é isso, eu já sei que a pergunta vai ser difícil. O cara, ele achou alguma coisa que não está indo contra aquilo que a gente afirma. Ô, pastor, Deus não é onisciente? Eu falei, Deus não sabe de tudo? Sabe. Deus não é perfeito? Deus se esquece de alguma coisa? Não. Aí por que ele, lá no primeiro versículo do capítulo 8, diz, então lembrou Deus de Noé. E agora aqui eu vou pôr um sinal para que eu me lembre da minha aliança. Eu falei, realmente a pergunta é boa. A ideia desse lembrar aí, bom, tudo que eu tenho na Bíblia falando sobre Deus, eu devo lembrar que é uma linguagem de acomodação. Quem está escrevendo tem uma mente finita e tem que descrever conceitos, opiniões, preceitos, leis de um Deus infinito, uma mente perfeita, e então você não vai ter palavras, obviamente, dentro do nosso vocabulário, para descrever de forma bem exata, bem estrita, o que ele está dizendo. Então nós usamos figuras de linguagem, e essas figuras de linguagem nem sempre elas transmitem a força toda do que está sendo dito. Mas ainda assim, com essa questão da palavra lembrar, isso é mais fácil.
E aí eu usei exatamente para ele o exemplo do casamento. Eu falei assim, olha, quando você se casar, você não vai esquecer que você tem uma esposa. De jeito nenhum. Você não vai esquecer que você é casado. Mas você vai usar uma joia que vai te fazer lembrar. Eu falei, mas não vou esquecer, por que ela me faz lembrar? Não, não é lembrar no conceito de você ter esquecido e precisar que alguém te diga, você é casado. Eu sou casado. Não, é lembrar no sentido de que você deve pensar nela o tempo todo. É lembrar no sentido que isso vai te fazer pensar no seu relacionamento. E ainda assim, essa ilustração, no caso de Deus, ela é desnecessária, porque nós sabemos que Deus, Ele está o tempo inteiro me vendo, e Ele tem a atenção dele 100% voltada para mim o tempo inteiro. Mas não só para mim e para 7 bilhões de habitantes que estão aqui, e fora os outros bilhões e milhões que estão em outro lugar que a gente não sabe onde é. Agora, a ideia de um anel, como um arco, como vai ser dado aí do texto, é a ideia de que esse Deus, Ele está constantemente fazendo manutenção da sua aliança. E eu, quando olhar para estes sinais, quem tem que lembrar na realidade sou eu, não é Deus. Porque Deus não esquece, eu já sei disso. A ideia do lembrar é para mim. Quando é dito no início do capítulo 8 que Deus se lembrou de Noé, a ideia ali é mostrar para Noé o seguinte, olha, Deus jamais se esquecerá de você. Ainda que todo mundo esqueça de você, mas Deus não esqueceu. É a ideia de transmitir que Deus não esquece para alguém, não de lembrar Deus, porque Deus não precisa lembrar de nada. E então, Deus vai lá e estabelece o que para Noé? Noé, este arco, obviamente, se não tinha dado nenhuma grande chuva sobre a terra, então ninguém nunca tinha visto um arco-íris. Então o arco-íris aparece lá pela primeira vez. Já nos dias de Noé, a primeira grande arma pessoal era o arco. Tá? Essa palavra arco aí é exatamente a mesma palavra usada para arco e flecha, tá? Para o arqueiro. E então, até aqui, veja que legal, até aqui no dilúvio, a palavra arco estava associada com o quê? Com arma e com morte. Até aqui essa palavra e este símbolo estava relacionado com arma e com morte. Aqui Deus fala assim, eu vou pôr o meu arco. E aí tem dois sentidos. Um sentido é que o arco de Deus é infinitamente mais poderoso do que o arco dos homens. Porque enquanto os homens lançam flechas, Deus com o seu arco fez chover sobre a terra. Inundou toda a terra e consumiu toda a carne que estava sobre ela, exceto 8 pessoas e aqueles animais que estavam na arca. E esse arco é colocado no firmamento agora para lembrar o homem de duas coisas. Primeiro, que o arco de Deus, ou a arma de Deus, é incomparavelmente mais poderosa do que as armas dos homens. O arco-íris serve para me lembrar disso. Segundo, o arco-íris serve para me lembrar que este arco não vai ser usado mais para destruir a terra com água. Pode ser usado para destruir de outra maneira, mas não com água. Porque Deus o colocou lá e disse para Noé, Noé, quando você olhar para aquilo, não é para você sentir medo. Lembra, arco estava associado à arma. Então ver aquilo no céu para Noé pela primeira vez, antes de Deus falar com ele, se o arco-íris apareceu antes de Deus falar com ele, provavelmente ele ficou apavorado com aquilo. Mas agora Deus diz para ele, olha, este arco não é para você temer, muito pelo contrário, este arco é para que você lembre, para que eu me lembre, para que todos nós nos lembramos que hoje eu estou fazendo aliança com você. Eu não vou mais destruir a terra e acabar com toda a carne com água como eu fiz aqui. Não precisa ter medo da chuva. É interessante que infelizmente na nossa sociedade fazem um uso completamente indevido do arco-íris. Mas, por outro lado, as pessoas são tão ignorantes que elas estão usando indevidamente este arco. Imaginando que a ideia deste arco é a ideia da alegria, a ideia deste arco é a ideia da liberdade, a ideia este arco, antes de simbolizar a aliança de Deus, ele já era símbolo de juízo de Deus. É tão interessante isso porque
exatamente aqueles que Romanos diz que a ira de Deus vem, são os que vão usar, que estão usando como símbolo a arma de Deus. O que eles têm como logotipo nada mais é do que a arma de Deus. Isso já é anúncio profético do que Deus vai fazer com eles. A escolha não foi por um acaso. Eu não posso esquecer que não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém se isso não tiver sido ordenado por Deus. No caso de uns, Deus ordena mais do que de outros. Eu não consigo, é irresistível mexer com os carecas. Mas, se eles vão lá, não os carecas, aqueles outros, se esse povo vai lá e escolhe o arco-íris como símbolo deles, Deus está tão somente deixando-os usar o símbolo da arma que está em punho nas mãos de Deus contra, não só eles, mas contra todos os pecadores impenitentes. Só que Deus não vai usar água. A Bíblia depois, lá na frente, no Novo Testamento, vai mostrar que Deus vai usar fogo. Tá? Mas é um sinal de aliança. É um sinal. É como se Deus tivesse, essa arma eu estou pondo na estante. Quando vocês olharem essa arma aí no céu, ela está na estante. Tá? Então é esse o conceito. O arco era uma das armas modernas de guerra naquela época, né? Esse arco é colocado nas nuvens de modo que um homem que toma sua arma de guerra e o coloca sobre a mesa, aposentando, dizendo, olha, eu não vou usar mais isso. Está aqui. Está colocado aqui de lado. Eu não vou usar. De qualquer modo, o arco está apontando para Deus, pois a aliança era um juramento de Deus, e esse juramento dava ao homem a tranquilidade de que Deus não mais o usaria daquela maneira. É um objeto singular, algo singular, você não vai encontrar isso aparecendo espontaneamente em nenhum outro lugar, senão no lugar onde Deus o colocou. E o versículo 15, que é esse texto que fala que então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a terra. Vamos parar por aqui hoje. Algumas coisas importantes para nós. Então, eu fiz bastante aplicação do versículo 7. Agora, do versículo 8 até aqui, nós temos que considerar pontos que são importantes para a nossa vida. Alianças partem sempre de Deus para com os homens. Aliás, nós só aprendemos o conceito de aliança porque Deus nos ensinou. É Deus que faz aliança conosco. E a garantia destas alianças, obviamente, não estão em nós. Elas estão em Deus. Porque Deus, quando fez aliança conosco, já sabia que era grande a nossa pecaminosidade. Então Ele estabelece alianças conosco para a nossa preservação. Estabelece aliança conosco porque nos ama. Estabelece aliança conosco porque quer nos ver bem. E esse conceito de aliança é um conceito importantíssimo dentro da Bíblia. Porque o que me dá garantia, que me dá seguranças diante de Deus, não é o que eu faço, mas é a fidelidade de Deus à aliança que Ele estabeleceu. Por isso que, se você observar, nós temos um hino que é clássico dentro da nossa hinologia, que é o hino 32, que é o Tu és fiel, Senhor, que a gente gosta muito de cantar. E em alguns hinários, antigamente, no final do refrão, aparecia: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel a si mesmo. Ele é fiel às suas palavras. Se Ele disse que Ele vai cuidar do São Francisco, Ele vai. Não porque o São Francisco é fiel, mas porque, eu não estou dizendo que não é, estou dizendo, não porque eu seja fiel. Ele vai cuidar de mim porque Ele é fiel. Quando Ele diz que Ele vai fazer uma coisa, Ele vai. E então, igreja não é um lugar para que eu viva assustado, com medo de, será que eu vou chegar lá hoje e Deus vai me receber ou Ele vai me chutar lá de dentro? Eu nunca preciso ter esse medo.
Porque Deus é fiel à sua palavra. Se Ele fez uma aliança comigo, Ele não vai voltar atrás. Tem muitas igrejas, eu falei bastante sobre isso no acampamento, tem muitas igrejas aí que fazem manutenção dos seus membros, colocando medo no coração das pessoas, que se elas fizerem isso, ou se elas fizerem aquilo, elas vão para o inferno. É fato que o que nos põe no inferno é o que nós fazemos mesmo. Mas é fato também que o que nos tira da condenação ao inferno é o que Deus faz. E o que difere alguém que está caminhando para o céu e alguém que está caminhando ao inferno é exatamente crer neste amor de Deus e nessa fidelidade de Deus. E é óbvio que quem crê nisso não fica andando e praticando as coisas próprias daqueles que estão indo para o inferno. Há uma mudança comportamental e também essa mudança ela começa do coração de Deus para o nosso coração. Ela é fruto do amor de Deus por nós. E então é importante, quando eu trabalho esse conceito de aliança, lembrar que Deus faz aliança para a preservação, Deus faz aliança para a redenção, Deus faz aliança para a salvação. Essa aliança começa no coração de Deus, a garantia desta aliança está em Deus, e em mim está um constante chamado à confiança e também ao esforço, para dentro desta aliança tentar me comportar melhor, mas nunca com a consciência de que é o meu comportamento que me dá garantias na aliança com Deus. É o comportamento de Deus que me dá garantia, mas o comportamento de Deus me motiva, me encoraja a viver diferente. Tá? Então essa é a principal aplicação para nós aqui. E o restante, essa questão dos símbolos de aliança, Deus faz escola. Deus nos deu um grande exemplo de que alianças são para ser estabelecidas e não podem ser quebradas. Tomara que nós todos saibamos disso, para que a gente não ande por aí quebrando alianças como muitos fazem. Alianças que vão desde contratos que são quebrados a casamentos que são desfeitos por quebra de aliança. Infelizmente nós pecamos muito nessas coisas. E nós dizemos que vamos fazer uma coisa e acabamos fazendo outra. Aí esse texto é uma cintada, né? É uma varada em nós, é uma disciplina em nós. Porque Deus colocou um arco lá e disse, olha, eu não vou mais destruir vocês com água. E já se passaram aí pela estimativa, 4.000 anos desde que isso aconteceu, pelo menos. A estimativa mais objetiva possível, 4.000 anos. E nunca mais houve dilúvio. E a gente aprenda a fazer assim também com as nossas alianças. Quando a gente disser que nunca mais vai fazer uma coisa, que a gente não faça mesmo. E quando a gente disser que vai fazer uma coisa, que a gente faça. É muito triste quando nós quebramos as alianças, e isso não é bíblico.